Amém? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 26 ao 31. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo de número 31. O tema da mensagem é guiados pelo Espírito. Olha para o irmão do teu lado e diga: guiados pelo Espírito. Amém? Tremenda mensagem. Não deixa nada roubar essa semente do teu coração. Não deixa nada roubar o que o Senhor quer entregar para você nessa noite. Amém? Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Até aqui. Feche os olhos, feche a Bíblia, permita-me fazer uma breve oração. Aqui está a tua palavra, fiel e verdadeira. E nessa noite me submeto ao senhorio e ao pastoreio de Jesus e do Espírito Santo. Pai, leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Todo espírito de distração, todo espírito de sonolência, tudo que tenta roubar o conhecimento e a revelação, seja cancelado nessa hora. Que somente tua voz seja ouvida nesse lugar. Toda voz contrária se cale e a realidade dos céus se estabeleça em nosso meio. Eu já quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai operar nesta noite em nosso meio. Nós te damos a honra, a glória e o louvor. Amém? Filipe, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Diga comigo: cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele também era um homem temente a Deus. Filipe procurava andar em obediência ao Senhor. Ele procurava andar de uma forma diferente, ou seja, não mais no curso do mundo, mas ele andava segundo aquilo que Deus havia proposto, um reino dos céus, uma cultura diferente. Então esse era Filipe, um homem temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Filipe também era um diácono da igreja, a igreja primitiva, logo que nasceu ali, depois da descida do Espírito Santo, a igreja ela nasce, e ali a igreja ela começa a crescer. Ela começa a crescer em número, muitas famílias começaram a se converter. No primeiro sermão que Pedro pregou, quantas almas se converteram? 5.000 almas. Diga uau. Não, mais alto, diga uau. 5.000 almas aceitam a Cristo. Olha o tamanho que a igreja começou. Grande. Passado alguns dias, Pedro prega de novo. E mais uma multidão de almas se convertem ao senhorio de Cristo. E essas pessoas, dia após dia, elas são inseridas na igreja. E chegou um determinado momento onde houve contenda dentro da própria igreja. Houve uma discussão entre as viúvas. As viúvas naquela época, elas precisavam de um amparo de alguém, para que elas pudessem seguir vivendo. Não era como hoje que nós temos os benefícios de uma aposentadoria e outros benefícios mais que trazem um sustento para nós.
As mulheres daquela época, principalmente as viúvas, se elas não tivessem uma fonte de renda, elas poderiam virar mendigas ou morrer de fome. Então os filhos, se tivessem filhos maiores, eles deveriam sustentar as mães, mas muitas delas nem filhos tinham. Então a igreja, ela cuidava do sustento dessas viúvas, e começou a ter então uma discussão, porque umas estavam sendo mal cuidadas, e Pedro, sabiamente, juntamente com os demais apóstolos, Pedro toma a frente dessa realidade e ele declara: nós não podemos nos envolver nessa realidade, nós temos que seguir fazendo aquilo que o Senhor pediu que a gente fizesse, seguir orando, seguir tendo uma vida de oração e seguir anunciando o Evangelho por onde o Senhor nos enviar. Nós não podemos cuidar dessa realidade, mas também não podemos negligenciar essa tão importante realidade da igreja. Então eles começam a separar os diáconos. Diga diáconos. Aqui nascem os diáconos, aqui surgem os diáconos, homens cheios do Espírito Santo que receberam essa unção e foram colocados a cuidar de um departamento da igreja. E Filipe era um desses homens. Mas Filipe, ele não se limitou apenas a cuidar deste ofício. Filipe, ele estava sendo usado por Deus, assim como Estevão, assim como os demais diáconos da igreja. Filipe, ele estava sendo guiado pelo Espírito. Olha para alguém do teu lado e diga assim: Filipe estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Leonardo, levanta um pouquinho o microfone aqui, o retorno para mim, faz favor. Então o texto lido inicialmente nos relata fatos muito importantes, mas eu não quero me prolongar em explorar todo o texto. Nós vamos apenas ressaltar a vida no Espírito que Filipe estava levando. Então o Espírito Santo lhe dá um comando. No primeiro momento a Bíblia diz que um anjo aparece para Filipe e declara para ele: Filipe, eu quero que você saia do local onde você está e você vá para a cidade, pelo caminho de Gaza, para a cidade deserta. Eu quero que você vá para aquele lugar. E Filipe então, após ouvir aquela instrução dos céus, ele vai àquele local, ele obedece o comando. E quando Filipe chega nesse local, nessa estrada deserta, uma carruagem estava passando, e agora não era mais um anjo. Agora a Bíblia diz que era o próprio Espírito de Deus que começa a falar com Filipe e dizer: se aproxime desta carruagem. E Filipe então se aproxima e ele ouve aquele oficial que estava ali lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe olha para ele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco, ele vai dizer assim: eu não entendo. Ninguém pode me ensinar, ninguém me ensina, eu não sei o que o profeta está falando. Filipe então sobe aquela carruagem e começa ali revelar todas as escrituras para aquele homem. Filipe começa a trazer o entendimento da palavra. Diga comigo: a letra mata. Mais alto, diga: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos aplaudir o Espírito Santo esta noite. Ele estava lendo a letra, mas ele não estava tendo revelação, entendimento do que aquele texto dizia. Mas quando Filipe sobe, porque Filipe já havia acessado aquele nível de revelação, e quem já acessa um nível de revelação, ele consegue transferir aquela realidade para outras pessoas. Um professor de faculdade, ele já atingiu um nível de conhecimento, um nível de aprendizado, e se eu quero alcançar aquele nível que ele anda, eu preciso sentar e aprender com ele. Então foi exatamente o que aconteceu. Aquele que sabia estava passando a informação para aquele que não sabia, e algo extraordinário acontece durante aquele andar da carruagem. Pergunta o quê? Não, mais alto, diga o quê? A Bíblia diz que aquele oficial, ele olha para Filipe, depois de ter a revelação
das Escrituras, ele olha para Filipe e diz assim: o que me impede de me batizar? Filipe olha para ele e disse: ali tem água. Se você crê em Jesus Cristo, é lícito Desceram da carruagem e Filipe então batiza aquele homem naquele mesmo dia. Ou seja, algo extraordinário aconteceu na vida daquele oficial, porque Filipe estava sendo guiado pelo Espírito. Quando nós começamos a andar nesta realidade, quando eu e você começamos a acessar esta realidade de andar no Espírito, as pessoas que vão passar por nós, muitas delas nunca mais serão as mesmas. Elas vão beber daquela água que você já está bebendo. Elas vão acessar aquele conhecimento que você já está acessando. Então a obediência de Filipe ao Espírito do Senhor trouxe resultados maravilhosos na vida daquele homem. Quando o Espírito Santo te pedir algo, o que você vai fazer? Quando o Espírito Santo te pedir algo, o que você vai fazer? Quando o Espírito Santo te pedir algo, o que você vai fazer? Obediência ao Espírito, a voz do Espírito Santo, obediência aos comandos dele. Filipe poderia ficar pensando: mas o que eu vou fazer naquela estrada deserta? Eu estou aqui no meio de tantas pessoas, eu posso ser útil aqui nesse momento, mas por que o Espírito Santo está me mandando ir para um lugar deserto? No primeiro momento ele nem entendeu, mas quando ele chegou lá, e ele viu a carruagem, e ele recebeu o restante da mensagem por meio do Espírito, ele entendeu. Ali havia um homem que o Senhor queria se revelar. Ali havia um homem que o Senhor amava. Aqui há homens, aqui há mulheres, aqui há jovens que o Senhor ama e que o Senhor quer se revelar. Ele quer se revelar a você. Ele quer começar a mudar a tua bagagem, a tua estrutura física, emocional, espiritual, mental. Ele quer trazer uma mudança extraordinária. Mas isso não era uma exceção. Filipe não era uma exceção. Não era só Filipe que andava guiado pelo Espírito. Quem mais andava guiado pelo Espírito? Me dá um exemplo de quem mais andava guiado pelo Espírito. Uau! Jesus andou guiado pelo Espírito. Mas vamos deixar Jesus agora, porque Ele é o Filho de Deus e verdadeiramente Ele era guiado pelo Espírito. Mas vamos trazer homens. Por que vamos trazer homens ou mulheres? Por quê? Para você ver que isso é possível na sua vida, que essa realidade é alcançável, não é algo impossível, é algo tangível, é uma realidade que eu e você também vamos alcançar. Vou te dar um exemplo aqui. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem falou com aqueles irmãos? Quem falou com aqueles crentes que ali estavam reunidos em adoração e jejum? O Espírito Santo. E ele apontou: separe para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O que os discípulos de Jesus que estavam ali fizeram? Foram até eles, obedeceram e falaram: Saulo e Barnabé, venham cá. O Senhor está dizendo para nós impormos nossas mãos sobre vocês, orarmos e liberarmos vocês para a obra que o Senhor tem com vocês. E eles oraram e impuseram as mãos, e aqueles homens foram
executar o que Deus tinha para eles. A igreja, ela precisa continuar sendo guiada pela voz do Espírito Santo. Não é pela voz do homem, mas é pela voz do Espírito. É o Espírito Santo que precisa continuar guiando a igreja e a minha e a sua vida. Olha para alguém perto de você e diga assim: se relacione com o Espírito Santo. Quer ver outro exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem quiser abrir, pode abrir. A Bíblia nos conta que Cornélio era outro homem temente a Deus. Não era da linhagem dos judeus, era gentil. Mas ele era um homem temente a Deus, que adorava a Deus. Era um homem que orava. Era um homem que praticava boas ações, praticava esmolas, diz a Bíblia. E as orações e as boas obras de Cornélio chegaram diante de quem? De Deus. Está orando aí? Está amando o teu próximo? Está fazendo boas obras? Aonde é que está chegando as tuas orações e boas obras? Aonde está chegando, irmão? Diante da presença do Eterno. Nada que nós estamos fazendo está despercebido do olhar do Eterno. E quando eu, assim como Cornélio, estou praticando a verdade, a justiça, andando em retidão, amando o meu semelhante, andando em obediência, estou orando e buscando a Deus, tudo está subindo diante da presença do Pai. E o Senhor envia um anjo até a casa de Cornélio. Diga uau. Não, diga mais alto, uau. Quem aqui já recebeu a visita de um anjo? Uau. Muitos de nós já recebemos. Talvez a gente nem viu. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem e o amam. Você ama o Senhor? Você teme o Senhor? Quantos anjos tem aqui essa noite? Quantos anjos tem? Quantas pessoas nós estamos aqui? Se no mínimo tem um para cada um, e tem uns que tem mais de um. Ah, meu irmão, essa casa está cheia de anjos do Senhor, cheia da glória do Senhor, cheia da presença do Eterno, cheia da luz de Cristo, do poder de Cristo. Cornélio recebe essa visita e o anjo lhe fala: envie um dos teus serviçais a Jope, a casa à rua direita, procure um homem por nome Pedro, e peça que ele venha até você. Cornélio separa 2 dos seus servos e envia esses homens a Jope. Eles chegaram em Jope no outro dia. No outro dia, por volta do meio-dia, o que a gente sente por volta do meio-dia? Fome. A Bíblia diz que Pedro estava no terraço da casa. Era próximo ao meio-dia. E ele estava em oração, esperando que a comida ficasse pronta para ele, fazer a sua refeição. E naquele momento ele teve um êxtase. Diga comigo, êxtase. Ele teve uma experiência com o Eterno. Deus o visita. Ele vê dos céus descendo uma espécie de uma rede, amarrada pelos 4 cantos, e dentro desta rede havia vários tipos de animais, répteis, quadrúpedes e tantos outros. E a voz dizia: Pedro, mata e come. O que Pedro respondeu? Não, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca, eu não vou comer. Mas mais uma vez a voz declara: Pedro, mata e come, não digas que é imundo aquilo que eu tornei puro. E a visão cessa e a rede
volta para o céu e Pedro acorda. O que é o arrebatamento? Essa experiência era como se Pedro tivesse caído ao chão e tivesse entrado em um sono, mas ele não estava dormindo. Ele estava tendo uma experiência espiritual. Ele estava recebendo uma informação, mas no primeiro momento ele não entendeu. Quando chegaram os homens e bateram a porta da casa, o Espírito Santo falou a Pedro: desce e atende, e vá com eles. Pedro abre a porta e aqueles homens se apresentam: somos servos de Cornélio. Estamos aqui porque o nosso Senhor teve uma experiência assim e está mandando te chamar. Pedro vai, e naquele momento ele entendeu que o Senhor não estava falando de animais, mas que o Senhor estava falando de pessoas, dos gentios, que outrora não eram destinados à salvação, mas por causa do derramamento do Espírito, se abriu a porta da salvação dos gentios. Diga glória a Deus. Então Pedro vai. Quando Pedro chega na casa e ele começa a discorrer sobre a palavra do reino, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos eles que estavam na casa, e todos eles foram cheios do Espírito. Vou te dar outro exemplo de um outro momento, onde esses homens de Deus foram guiados pelo Espírito. Estava Pedro dentro do templo, e quando a igreja iniciou, a igreja do livro de Atos, a igreja primitiva, olha para mim, o próprio Espírito Santo começou a gerar no coração do povo uma realidade. Eles viviam numa espécie de uma comunidade da fé, ninguém tinha falta de nada. A Bíblia fala que os mais ricos vendiam propriedades e traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Era algo voluntário, era algo espontâneo. Ninguém falou aquela realidade, ninguém impôs aquela realidade. O próprio Espírito estava convencendo o coração do povo. E se apresenta diante de Pedro um casal. E esse homem e essa mulher, antes de sair de casa, eles já haviam combinado: vamos dizer para Pedro que nós vendemos a nossa propriedade por X valor, sendo que eles tinham vendido por Y valor. Eles falaram que tinham vendido por um valor menor, e eles haviam entrado em comum acordo de dizer: não, vamos chegar lá diante de Pedro e vamos entregar isto. Primeiro chega Ananias, se apresenta diante de Pedro e diz: Pedro, vim trazer aqui a parte do dinheiro da propriedade. Mas Pedro, ele andava guiado pelo Espírito Santo, e aquele homem, ele estava mentindo. E naquele exato momento, o Espírito Santo comunica a Pedro: ele está mentindo. Ninguém de nós consegue enganar o Espírito Santo, irmãos. Ninguém de nós consegue enganar ao Senhor. Ele penetra aqui dentro de nós, e Ele sabe o que verdadeiramente está dentro de cada um de nós. Pedro olha para ele e diz assim: porque mentisses ao Espírito Santo, os pés daqueles homens que estão à porta levarão o teu corpo daqui. No mesmo momento, irmãos, o homem caiu morto. Passado algumas horas, chega a sua esposa. Ela nem sabia que o marido havia morrido. Que tristeza. Ela chega diante de Pedro, Safira, e Pedro olha para ela e pergunta: vendestes a propriedade por quanto? X valor, Pedro. Pedro olha para ela e disse: porque entrastes em comum acordo para mentir ao Espírito Santo. Os mesmos pés dos homens que estão à porta, que já levaram o corpo do teu esposo, levarão o teu corpo. E a mulher cai morta. Isso trouxe uma realidade para a igreja. Olha para mim. Não que Deus quisesse essa realidade. Não sabemos nem se foi um pouco da própria atitude de Pedro ali, mas isso trouxe para a igreja daqueles dias temor e tremor.
temor e tremor, temor e tremor. Eles honravam a presença de Deus. Eles procuravam andar em verdade, em obediência, em santidade, porque eles sabiam que o Senhor estava vendo tudo. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: Deus está vendo tudo. Mas a questão é, o que tudo isso significa para nós, para a atualidade? Qual é o propósito dessa mensagem? Nos levar ao entendimento de como é possível vivermos na terra, guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 vai nos dizer: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deus, Ele quer que você viva, olha para mim esta realidade, de não mais ser guiado pela vista, de não mais ser guiado pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, pelos teus achismos, pelos teus sofismas, por tudo aquilo que você acha que é certo. Deus não quer mais que você se guie por estas realidades. Deus, Ele quer que eu e você venhamos nos mover pela voz do Espírito. É todos os dias que nós vamos ouvir Ele como eles ouviram aqui? Não será todos os dias. Talvez algumas pessoas experimentarão essa realidade, outras não, mas uma coisa é certa: todos nós podemos alcançar esse nível de ouvir a voz do Senhor e andar não mais por vista, não mais pela condição que o mundo nos apresenta, mas andar agora em espírito e em verdade. Andarmos verdadeiramente como filhos de Deus, como filhos da luz, nesse reino de trevas que vivemos, e fazer a diferença por onde nós andarmos. Talvez você ainda não viveu esta realidade com Deus, mas se você começar hoje, provocar o Espírito Santo, faz assim o teu irmão do lado aí, isso, com calma, aleluia. Diga para ele: provoque o Espírito Santo. Diga, provoque. Diga, provoque o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde Deus escolheu habitar? Não. Eu vou falar de novo. Aonde Deus escolheu habitar? Aonde Deus escolheu habitar? Faça assim. Aí dentro. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele deseja habitar aí dentro. Ele quer habitar aí dentro. É uma realidade, não é uma mentira, são fatos. E se Ele habita aí dentro, eu posso provocar Ele. Não no mau sentido, mas provocar Ele para criar essa intimidade, esta realidade de ouvir a sua voz e começar a andar nesta realidade que esses homens estavam andando. Vou te ensinar alguns macetes para você provocar o Espírito Santo. Quer aprender ou não? Gente, Ele é uma pessoa, Ele é real, Ele tem sentimentos, e nós precisamos reconhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo e desenvolver essa comunhão, intimidade com Ele. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, antes de beijar a tua amada, ou o teu amado, antes de ir ao quarto dos filhos, e ver se estão tapados ou não, quem faz isso? Você vai dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Antes de você se vestir, seja para fazer as tuas atividades em casa, ir para o trabalho, ir para a escola, você vai abrir o teu roupeiro, você vai provocar ele, você vai abrir o teu roupeiro e vai dizer assim: Espírito Santo, me ajuda a escolher a roupa que tu queres que eu vista hoje.
E aí você vai esperar alguns segundos para ver se ele vai falar. E se ele não falar no primeiro dia, pastor? Não desista. No segundo dia, faça de novo. No terceiro dia, mais uma vez. No quarto, de novo. Porque aquele que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Deus quer nos levar a um novo nível, a uma nova realidade, a uma nova dimensão, de não mais andarmos na carne, mas no Espírito. Uau! Essa realidade de andar no Espírito vai mudar a vida de centenas de pessoas. Mas também vai mudar a tua realidade, a tua vida, em todos os níveis, em todas as esferas. Vai mudar a realidade dos teus filhos, da tua família. Vai começar a mudar as realidades dentro da tua casa, coisas que você talvez está há anos pedindo, há anos clamando, e não vê a roda de Deus se mover. Quando você começar a andar em Espírito, uau, se move, muda, a roda gira, uau, o reino vem. Aonde esses homens iam, o reino não se manifestava. Ande no Espírito, e o reino de Deus te seguirá. Ande no Espírito, e as realidades do reino do céu se manifestarão nessa terra. Ande no Espírito. É possível, é real, é para todos. Quem anda no Espírito vive em novidade de vida. Não vive mais aprisionado pelo espírito da religião e pelos seus dogmas. Religião aprisiona pessoas. Religião mata pessoas. Mas Cristo não. Ele nos chama para a liberdade. Para a liberdade. Para a liberdade. Quantas pessoas hoje estão vivendo religião? Estão mortas, sem vida, presas a dogmas, presas a tantas realidades, sem vida nenhuma dentro delas. Mas quando eu começo a viver não uma religião, mas a realidade do reino dos céus, uau! Uau, o Senhor tem tudo isso. Uau, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Uau, que realidade extraordinária está disponível. Olhe para alguém perto de você e pergunta: você quer? Não, mas isso aí é só para os líderes. Não, isso aí é só para aqueles que têm muita vida com Deus. Quem te falou? Se você desejar, é para você também. Só que às vezes a gente acha que é impossível e deixa para o outro viver isso, eu não quero. E muitas vezes vamos viver uma vida de cristão frustrados, sem experiência com Deus, sem vivência com Deus. Vamos apenas ficar nos alimentando e ouvindo o testemunho dos outros. Não é ruim você ouvir o testemunho dos outros, mas Deus quer te dar experiências para você com Ele. Ele quer te dar experiências para você. Por quê? Porque você é importante para Ele. Você é importante, você é importante. Cada um de nós aqui somos importantes para Ele. Não viva mais uma religião. Viva o Evangelho do Reino. Seja livre. E por onde você andar, a realidade dos céus vai se manifestar. Vamos aplaudir bem forte o Senhor nesta noite. Se coloque de pé. Amém. Nós vamos adorar o Senhor por alguns minutos e eu quero estar orando por vocês. Eu já quero fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui entrou com algum problema, alguma dor nessa região aqui? Durante o louvor eu senti um desconforto nessa região.
E é uma das maneiras que Deus me mostra algumas realidades por meio da palavra de conhecimento. É um dom do Espírito, amém? Às vezes Deus me fala onde a pessoa tem um problema, dor. Às vezes eu sinto, amém? Eu não sei o que é de fato, mas eu sinto o local que a pessoa tem problema. E eu quero que todos aqueles que estão com essa dor aqui venham para cá. Venham aqui, que eu quero orar com vocês agora. Eu preciso de uma irmã para auxiliar. Atrás de cada um deles fique alguém. O que você tem? Tá, deixa eu descer para te ouvir melhor. Tu tá com um problema de vesícula. O que aconteceu na tua vesícula? Pediu para mim fazer um exame. Daí esse exame, ela está com um balão, está prestes a estourar. E eu vou fazer quarta-feira uma cirurgia de emergência. Uau! Cirurgia de risco. Onde está a pastora Cris? Onde está a minha esposa? Você está com dor? O que é? Sabe o problema ou não? Não, mas só está com dor. O que você tem, Ovim? Dor nas costas. Tá. O que você tem? Tá. Mas tu não está com dor, não é você. Tá. Um desconforto. Ok. O que tu tem? Daqui para baixo, dor, desconforto. E nesse lado também. O que tu tem? Uma hérnia nessa região. Uau. O que você tem? Tá com dor no braço? Tu consegue levantar para o céu ele, vamos? Consegue levantar o braço? Não, sem o auxílio do outro. Solta o braço, solta. Tenta levantar sem o auxílio do outro. Ó, vem até aqui, não levanta mais. Sobe para o altar ali. O que tu tens? Dor na coluna. Dor na coluna que não aguenta mais. Hoje tu tá com dor. Está aliviado hoje, mas chegou mal. Uau, mas já está bem melhor. Só de estar na presença de Deus já está bem melhor. Pastor Ricardo, você vai me ajudar. Vem cá, pastor. Charles, você pode ajudar a ministrar. Josiane, você pode ajudar a ministrar. Vamos orar primeiro por ela. Bote a mão onde é o problema, quero ver. Pode tirar. Feche os seus olhos, bem tranquila. Pai, no nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Vamos desejar de todo o coração que o braço dele seja curado. Qual é o braço, Valmor? Feche os olhos. Eu quero que os pastores fiquem aqui comigo. Subam ao altar rápido. Os pastores, os obreiros, agora. Rápido, irmãos. Pai, glorifica o nome do teu filho Jesus, por meio da vida do irmão Valmor. Ele está com um problema no braço. Não há força no braço, não há vigor. Mas nós cremos que nessa noite ele levantará esse braço para o céu, até o alto, para glorificar o teu nome. Nós cremos que nesta noite a força voltará. Por isso toca nos nervos, nos ossos, nos músculos, nos ligamentos, nos tendões, nas cartilagens, toda a estrutura desse braço. Que o teu poder entre, Senhor, por esse braço e percorra agora, e a cura se estabeleça. Uau! A igreja diga: obrigado,
Obrigado, Jesus, pela cura do irmão Valmor. Eu sei que ele se levantará do teu altar curado. Amém. Cadê? Pode aplaudir. Quando nós formos ministrar você, procure ficar sempre relaxado, calmo. Amém? Quando nós nos fechamos e às vezes sentimos medo, e nós entendemos, eu também já senti essa realidade. Às vezes nós podemos bloquear, olha para mim. Às vezes nós podemos bloquear o poder de Deus. Ele vai levantar o braço até o alto. E você vai aplaudir o nome de Jesus. Vai lá, Valmor. Lá para o céu. Mais uma vez, Valmor. Amanhã já vai poder pegar a colher de pedreiro de novo. Uau! É forrinha, nem é a colher de pedreiro. Amém? Diga assim: eu creio em um Deus de milagres, sinais, maravilhas